Que bom, Sâmia, que estamos juntas. Nos Que conhecendo bom, por causa do curso. Jerônimo. Já estamos ao vivo, hein, gente? Jerônimo é baiano e mora em Aracaju. E eu sou sergipana e ele mora em Salvador. E mora aqui. Azul, vermelho e branco. Eu vi. Um é sotero aracajuano e o outro aracaju soteropolitano. Então, ele é da Bahia? Ele é da Bahia e está em Sergipe, é isso? É. Isso, é. Vocês trocaram. Exatamente. As histórias. Todos com muitos anos em cada lugar, né? 20 anos aqui. Exatamente. Ai, gente, que alegria, então, a gente estar aqui juntos, né? Aos poucos as pessoas vão chegando e a gente vai começando a conversar com eles e tudo, para saber um pouco como desse nosso encontro, né? 20 anos aqui. Eu vou pedir para vocês desligarem se tiver algum outro dispositivo ligado. Ai, gente, que alegria. Sou eu. Isso. Aí, a gente teve primeiro, o primeiro... Live comments, Beto, live comments. É só você, porque o pessoal já está dizendo boa tarde, então só você tem a opção de digitar e responder. Então tem gente chegando aqui, então, hein? É verdade. Olha Todo aqui, mundo. As primeiras, Mariana, boa tarde para você. Nossa baianíssima, baiana paraibana. Bem-vinda, Mari. Joselice, também chegando. É Jó de Uauá, né? É Jó. Pra mim, eu vou abrir a porta aqui para Zé Pereira, que está chegando também. Olha que alegria de ver Jerônimo. Quer falar com você, Zé? Opa! Seu áudio, Gel. Deixa eu ligar aqui de novo. Não estamos ouvindo você, Jerônimo. Ok, já liguei. Dizendo que Pereira é o futuro prefeito de Vitória da Conquista. Eita! Hein, Pereira, quem sabe? Nosso amigo Carlão, que turma boa estar junto com você. A gente não está fisicamente todo mundo junto aqui, né? Mas estamos próximos um do outro. Tem mais outra conquistense chegando aí, ó. Tudo bom, Sá? Boa tarde. Um abração aí na Chiarinha, no maridão. Estamos juntos. Agora tem um... aí também, Aguinaldo Barbosa, de Alagoas. Pois é. É vizinho de Arapiraca, a sua cidade, Sâmia? A distância daqui para Arapiraca é a mesma daqui para a capital, daqui para Maceió, são 100 quilômetros. Então, não é tão pertinho. Essa questão de distância é um pouco relativa, né? Tem gente que mora num estado grande e que acha tudo perto. Né? E aí a gente, enfim, termina sendo um pouco relativo. Mas a gente aqui acha um pouco distante. É 1 hora e 10 de viagem, carro pequeno. Beleza. Tem mais gente chegando por aí. O som de Sâmia está um pouco baixo. Fala um pouquinho mais alto, Sâmia, então. Tá certo. Raulina, Tiana, bem-vindas. Olha, Beto, tem uma visitante de Porto Velho, Rondônia. Uau! Aldenora, bem-vinda, Aldenora. Ótimo, bem-vinda, Aldenora. Quem mais está por aí, Val? Eu acho que você já citou os nomes, né? Caroline Barreto e Raulina, né? Ana Maria Bernardes! Olá! Tá dando um tchau ao vivo.
dando uma passadinha antes da minha reunião, para redeclarar Jesus em meio. Uno, também para a sua reunião, Ana. Hoje ela não está com a gente. Abraço, então, a todos aí na sua reunião. Seja bem produtiva. Beto, olha, Sâmia. Depois eu vou para a reunião, né, Beto? Todos nós estamos sabendo que Aracaju, de 3 às 4 horas, a turma de Aracaju que está aqui com a gente, às 4 horas da tarde, vai estar na reunião específica deles. Então, todos vocês aproveitem bem esses ensinamentos do professor Marconi, que vai estar com a gente daqui a pouco, e Jerônimo vai precisar estar lá junto com eles, acompanhar, né, Gel? Que eu estou depois da reunião geral, eu vou acompanhar o pessoal de Nossa Senhora da Glória. Perfeito, perfeito. Um abraço. Olha quem está aqui, Jerônimo. Renan Santos, de Tobias Barreto. Olha, o pessoal da sua terra. Também está aqui a Deilda, de Quebrangulo. O pessoal da Gosto está entrando. Meire disse que meu microfone está baixo. Está melhor agora, Meire? Melhorou um pouquinho. Valquíria, tá melhor sim. Melhorou um pouquinho, foi. Mas dá para ouvir. Janira, tenhamos. Conseguiu entrar. Coisa boa. Oi, Nádia. Boa tarde, Nádia. Tudo de bom para você. Nádia Jane também. Também. Ana Maria mandou good vibes para nós. Thank you. Então, já são... Faltam 6 minutos, Beto, para... Certo. Então, a gente queria saber um pouquinho de um de vocês aí, se conseguiram... da participação da reunião da último mês, né? O nosso curso tem toda uma programação, né? Samia saiu aí, não sei o que foi que aconteceu. O nosso curso tem toda a programação. Na primeira aula, essa é a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre o aspecto do preto. Mas gostaria de saber, Gel, como nesse período todo do último mês para cá, como é que foi? O que é que você achou da primeira aula? Como é que você está pensando? Como foi? Ou a expectativa do dia de hoje? O que é que você espera para o dia de hoje? Olha, Beto e Valquíria, naturalmente que muitos dos nossos tiveram oportunidade de saber da aula, alguns tiveram oportunidade de ver, assistir também, né? E, partindo desse princípio, eu, juntamente com o Francisco Júnior, procuramos ver com os nossos internos, da parte masculina, sobretudo, aqueles que têm no coração o desejo de amar mais a humanidade através do empenho na atividade política, quer seja partidária, quer seja eleitoral. E de formas que nós estamos montando uma relação desse pessoal e estamos vendo também tanto material de, particularmente, Humanidade Nova, já vimos de Domênico Mangano, já vimos também alguma coisa de foco, estamos formatando e estamos também sugerindo ao pessoal que se insira, não sei se muitos conseguiram, em tempo hábil, aderir à escola a partir dessa aula de hoje, para que vá se sensibilizando e se tornando, creio eu, aquele político que Chiara pensou e que Jesus pensou, né? Viver a política como a caridade das caridades. Então, mediante algumas experiências que a gente sabe a nível de obra, particularmente aqui no Nordeste, que foi um pouco assim, no decorrer do tempo, tornaram-se assim um pouco um vulto de Jesus abandonado, a gente quer ver agora, sim, esses nossos próximos guerreiros, né, na linha de frente para a transformação da sociedade. Para tanto, é preciso se formar bem, porque, como disseram certa vez de foco,
que o cristão não pode ser ingênuo, né? E Foco dizia que o cristão não pode estar toda hora mudando de roupa. Mas eu penso que a ingenuidade não é tanto a questão da ingenuidade, e sim o desejo de amar é tanto que o mal do outro a gente não enxerga. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar e, naturalmente, se formando bem, porque, como diz o próprio Evangelho, que os filhos das trevas são mais espertos do que as serpentes. Então, a gente precisa estar no meio termo. Antenado, e agora eu tranquei a palavra de novo para você, para não tomar muito tempo. E minha amiga Sâmia, me conte aí. Jerônimo falou aí da questão do grupo que está se formando. Eu quero participar. Me inclua aí, que eu realmente preciso. Acho que essa partilha de experiências ajuda bastante a gente na caminhada política, como você mesmo disse, seja partidária, seja eleitoral só, né? De forma direta ou indireta. Beto, olha só, em relação ao primeiro encontro, né, foi aquele combustível, aquele gás. Estão me escutando bem? Muito. Inclusive, eu mandei até uma impressão para a Valquíria, né? Foi reviver aqueles primeiros momentos de conhecimento do ideal, que a gente sai maluco, né? Sai querendo levar para todo mundo. Então, foi esse gás, realmente, e essa vontade, essa certeza de querer continuar o curso, né? De saber que é importante, de que agrega não só conhecimento, valores, mas que faz a gente realmente se sentir mais preparado para levar o ideal às outras pessoas. E aí, com a aula de hoje, então, a expectativa vai a 1000, porque Marconi, cientista político, é claro que Inassou também e outras pessoas do movimento que muito agregam, né? Mas aí, enfim, eu sou suspeita em falar em relação ao Marconi, porque já o conheço, e sei que, inclusive, ele faz estudos dos escritos de Chiara Lubick. Então, a gente fica aqui só no pé e no outro, esperando ele aparecer aí para falar para a gente sobre o amor dos amores. E eu sou suspeita também porque eu sou apaixonada por política, né? Então... Ela é vereadora, viu, gente? Esperando Marconi aqui na aula de hoje. Joia. Ela é vereadora da cidade de Viçosa, lá do interior de Alagoas. Pois bem, gente, estamos chegando aqui agora às nossas 3 horas da tarde. Uma grande alegria ver tanta gente boa que está entrando para estar junto com a gente, mas a gente quer ser fiel ao horário e quer estar bem. Gostaríamos de saudá-los a todos, né? Quantas pessoas, cada um, quantos abraços, mesmo que virtuais. Gostaríamos muito de saudar a todos, mas também gostaríamos de convidar o nosso palestrante, não é? Chegando agora às 3 horas da tarde. Quem é o palestrante, Val? É bom, ele já chegou? Não, eu já posso ler o currículo, né? Deixa eu ver se ele já chegou. Ih, tá chegando. Opa! Deixa ele aparecer, então, aqui. Então, vamos saudar as pessoas até ele chegar, que já tínhamos conversado com ele rapidinho. Vamos reconversar. Já a gente fala com ele. Olha quem vem de Uauá. Jane Cleide. Bem-vindo. Olha, a Rosângela Martins está conosco também, viva! Maria José de Sergipe, de Aracaju, Maria José Dantas. Ana Roberto Lúcia Silva, né? Roberto Silva de Alagoas, Arapiraca. Interessante, eu estou colhendo aqui o comentário de Norma, e ela diz que acredita que esse seja um momento muito importante para fazer a política diferente. Valeu, Norma. Legal. Sim, em cima de uma dor grande, né? Maior do que... Pois bem, Val, como é o nome dele? O nome dele que está chegando aí é Marconi Aurélio e Silva. Está chegando?
Está chegando. Eu vou ler o currículo, então, enquanto ele entra, né? Pode ler quando ele entra. Marconi Aurélio Silva é o nosso professor de hoje, né? Na primeira aula, depois da aula inaugural, que a aula inaugural vai ficar sempre como aquela fonte, né, basilar, né? Ele é cientista político, professor universitário, consultor, coordena o eixo de humanidades do Instituto de Estudos Avançados, do ACES UNITA, pesquisador associado do Centro Chiara Lubich e da Escola ABA, que muitos de nós conhecemos. Ele integra a Comissão Internacional do Movimento Político e de Políticas Públicas pela Unidade, que é o MPPU, que muitos de vocês conhecem. É colunista de política da Rádio CBN Caruaru e presidiu a Escola Civitas entre 2014 e 2019. Né? A Escola Civitas é uma das agências do Movimento Focolares. Você escutou tudo, Marconi? Falou certo? Escutei a parte interessante, que era a conversa de vocês com a audiência, né? É isso aí, Marconi. A gente acabou de ler seu currículo, a gente quer agradecer muito, né, essa adesão a essa ideia, né, vocês terem respondido sim, né, a nosso convite. E a gente, nesse momento, a gente redeclara a presença de Jesus em meio, que é como Ana Maria dizia, que são características da cultura, da nossa cultura, dizer toda unidade, tenhamos Jesus no meio, né? E a gente renova juntos com todos, né, com essa infinidade de pessoas aqui, o pacto do amor recíproco, que também foi assunto da nossa aula, né? Está pronto a nos amar de ida e de volta, né? E para esse amor agora, nesse momento, seria aquele vazio que a gente faz, né? Para receber as suas orientações, o conteúdo, sua experiência. Então, eu convido todo mundo a gente construir essa presença, esse amor recíproco, com esse passo, né? Fazer esse vazio, aquele copo vazio que a Ana Maria falava na última. Né, Beto? E também uma coisa que a gente fez antes de iniciar a última aula, né? Que é outra coisa que está na nossa cultura, que todos que participam do movimento já fizeram alguma vez, é o consensering, que é aquela oração em comum, que a gente pede unidos ao Pai, aquilo que a gente quer, né? Então, eu vou convidar todo mundo eu vou ler e cada um repete, e assim a gente reza juntos, tá certo? O consensering. Sim. Eterno Pai. Eterno Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Jesus em meio a nós. De Jesus em meio a nós. E por intercessão de Maria. Por intercessão de Maria. Te pedimos o Espírito Santo para este nosso encontro. Te pedimos o Espírito Santo para esse nosso encontro. Para que o conhecimento e reflexões construídas aqui. Para que o conhecimento e reflexões construídas aqui sejam irradiadas pelas nossas vidas na sociedade. Sejam irradiadas em nossas vidas. Sejam irradiadas pelas nossas vidas na sociedade. Por todos os encontros da obra que se realizam nesses dias. Por todos os encontros da obra que se realizam nesses dias. Pela situação da pandemia. Pela situação da pandemia. Para interromper a difusão do vírus. Para interromper a difusão do vírus. Curar os doentes. Curar os doentes. Preservar a saúde de todos. Preservar a saúde de todos. Sustentar os da área da saúde. Sustentar os da área da saúde. Pedimos sabedoria aos políticos. Pedimos sabedoria aos políticos. Cooperação de todos os homens para a derrota deste mal. Cooperação de todos esses homens para derrotar este mal. Pedimos confortos aos doentes graves.
Pedimos conforto para os doentes graves e para os que estão para concluir a sua jornada terrena. Que estão para concluir a sua jornada terrena. Te pedimos a paz para o mundo. Te pedimos a paz para o mundo. E aquilo que Maria pediria, e que o mundo unido no nosso lugar. Confiamos em Ti e na Mariápolis Celeste. Amém. Celeste. Amém. Cortou um pouquinho, mas estamos juntos. Pois bem, então agora a gente vai continuar nosso momento, né? É com grande alegria mesmo aqui com o nosso amigo Jerônimo, termos iniciado juntos, Valquíria, Sâmia, né? Que é essa presença de estarmos juntos, é super importante, cada um com sua dinâmica, com sua vida, com tantas coisas. Declaro também um grande abraço para todos vocês, né? E também o nosso amigo Marconi, que já pode começar a pensar em compartilhar a imagem dele, que se por acaso quiser. E deixo assim, então, um grande abraço para vocês e vamos aproveitar de todo o coração esse momento que é de sabedoria com Marconi, tá certo? Olá, boa tarde. Para mim é uma alegria, hoje. Agradeço muito o convite. Realmente espero que seja um momento de muita luz, né? Que a gente possa viver uma experiência de unidade, entrando mais a fundo no que é específico da espiritualidade de Chiara no aspecto da política. Me foi solicitado, né? Me foi feito o convite para que fossem feitas reflexões sobre o aspecto da política, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que também expresso com a cor preta na Revolução do Arco-Íris, né? Que Chiara introduziu na história. E aí a abordagem que eu quero fazer é um pouco histórica, conceitual, e vai transitar por um período muito rico na história da humanidade, também do ponto de vista da experiência política. Então, o tema que eu vou apresentar, quer dizer, não é nem um tema, algumas reflexões que vou fazer, eu intitulei A Política a partir da e pela unidade. Eu acho que foi a forma melhor que eu consegui resumir o que era a ideia que eu queria transmitir para vocês na tarde de hoje. Eu gostaria de começar, muitos de vocês já ouviram falar, não é, de um momento muito particular da vida de Chiara, porque vocês sabem que Chiara Luque começou sua aventura de intervenções sociais na cidade de Trento, destruída pela guerra, desde início dos anos 40, mais especificamente a partir de 1943, 44, em que ela realmente decide ficar na cidade destruída para ajudar a comunidade a ser reconstruída, né? Ajudar os pobres, etc. Então, de 43 até mais ou menos o final da década, passa-se a guerra, inicia a reconstrução da Itália. Nós chegamos no ano de 49, onde há uma experiência já de quase meia década, né, desse modo novo de viver coletivamente, comunitariamente, em que ela resolve tirar umas férias para descansar nas montanhas, na região dos Alpes, né, ali próximo a Trento, que era a cidade natal dela, no norte da Itália, esse bloco de montanhas que divide o norte da Itália do sul da Suíça. Então, assim, uma região da Suíça, da Áustria, né? Ou seja, a conexão entre a parede, vamos dizer assim, que em sendo atravessada, chega na Europa Central. Então, em 49, Chiara subiu para essa região e teve lá um momento muito interessante, muito profundo, né, de experiência mística. E isso marcou efetivamente a experiência dela desde esse momento.
E, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar também que é a partir do pacto de unidade que ela faz com Higino Giordani, que é considerado o marco inicial da obra de Maria. Então, assim, é ali que surge a obra de Maria. Então, a partir da experiência que ela viveu também depois de ter feito o pacto com Higino Giordani. E nesse conjunto de experiências, né, diferentes, metafísicas, místicas, uma das coisas que é interessante de ser observada é como Chiara adquiriu, ao longo dos anos, vivendo o evangelho, vivendo o amor evangélico, adquiriu um modo de enxergar a realidade muito específico, com uma sensibilidade, talvez, que não existisse antes no entorno, inclusive, dela. E aí ela começa, nesse período de revelações, né, de visões, vamos dizer assim, místicas, ter interlocuções com os fenômenos naturais, inclusive. E a partir da interpretação nova que ela dá, da compreensão nova que surge para ela desses fenômenos, isso vai se tornando uma nova cultura, uma nova forma de enxergar a realidade. Um desses fenômenos chama-se o arco-íris. O arco-íris, todos nós já vimos um arco-íris na vida. Todos sabemos que o arco-íris ele surge quando existe o vapor d'água na atmosfera e o raio do sol, num determinado ângulo, projeta, decompõe a luz branca do sol nas cores do espectro das luzes, né? Das cores, dos matizes. Então, o arco-íris é um fenômeno natural, normalmente, no âmbito das ciências, explicado pela física óptica. Mas o que é o arco-íris? Na verdade, o arco-íris é a decomposição de uma luz, quer dizer, da luz branca, né? Então, o arco-íris, ele simboliza essa síntese, né, de uma lógica de unidade no branco e distinção nas múltiplas cores. Nesses termos, se assemelha àquela lógica que a própria Chiara tinha entendido quando fez o pacto e entrou nessa dimensão, vamos dizer assim, nessa experiencialidade trinitária da unidade e distinção, com mais força, com mais ênfase, a partir, exatamente como eu falei, do pacto com Higino Giordani e depois de todos os pactos subsequentes, com a entrada também dos Idades Focolarinas, que começaram com ela essa experiência. Então, o arco-íris, se a gente olhar do ponto de vista conceitual, ele, na verdade, é a decomposição dessa cor branca, né, da luz branca. E, portanto, nós temos no arco-íris a realidade da unidade, no branco, e da distinção nas cores. Portanto, seguindo essa lógica trinitária do um e do trino. Então, também se espelhando no arco-íris, é possível imaginar, por essa lógica, né, por essa perspectiva ontológica que Chiara passou a perceber a realidade, que nós somos a nós mesmos, a si próprios, se somos a partir dos outros. Ou seja, há uma autorreferencialidade, porque isso é constitutivo da dinâmica trinitária. Então, essa luz branca, que é o um, se decompõe nas diversas cores, que representam o trino. A partir de 1954, começa a surgir na experiência de Chiara Lubich e das primeiras e dos primeiros focolarinos a realidade dos desígnios particulares dos personagens que estão ali com ela, né, no entorno dela. Esses desígnios particulares, na verdade, continua sendo expresso a partir do momento em que Chiara absorve uma racionalidade nova e, ao interagir com o mundo criado, com a concretude da vida, com as pessoas, consegue recuperar aquela intuição e exprimir no desígnio de determinado personagem algum tipo específico daquilo que foi a inspiração que ela teve. E isso se dá a partir de quê? Da revelação de dons específicos e de diferentes personalidades que ela vai encontrando entre os primeiros e as primeiras focolarinas, que eram as pessoas mais próximas dela
naqueles primeiros anos. Aqui nós temos a foto de uma fachada, né, de uma marquise, uma varanda, com praticamente todas as primeiras focolarinas, as primeiras companheiras de Chiara. Nós temos aqui Bruna, Marilene, Graziella, então você tem Silvana, tem várias aqui, Gineta, né? E são personagens que exprimem para Chiara determinados particulares do carisma dela. Os desígnios, eles têm uma questão interessante, que o desígnio, ele não se acaba com a pessoa, se a pessoa, depois que ela falece, vamos dizer assim. A pessoa passa, mas o desígnio da ideia carismática continua na história, porque é uma revelação divina, vamos dizer assim. Os 3 primeiros desígnios do movimento, da obra de Maria, são considerados os 3 cofundadores, que é Higino Giordani, Chiara e Pasquale Forese, que é o Chiaretto. Então, você tem uma dimensão de humanidade em Giordani, Chiara com a Claritas, a luz carismática, e o Pasquale Forese, que é a pessoa que consegue traduzir a idealidade na materialidade, na concretude, na expressão concreta das realidades. Então, eles praticamente são os 3 que fundam essa realidade uno-trino, né? Enquanto ideia carismática. E a partir da experiência desse grupo, deles, com os seus desígnios específicos, e também com os demais, se expande sempre mais em direção à ideia de todos um. Acredito que todos devam conhecer, mas é importante salientar que Chiara Chiara e Higino Giordani praticamente tinham uma distância temporal, em termos de idade, de quase o dobro da idade. Giordani era mais velho do que Chiara. Giordani já tinha, para vocês terem uma ideia, era um dos grandes expoentes intelectuais do mundo católico na Itália. Ele tinha se especializado em escrever biografias de santos, inclusive ter permitido o acesso do mundo moderno cristão às histórias antigas, né, dos cristãos antigos, dos padres da igreja, porque ele dominava as línguas clássicas. E aí, trabalhando na Biblioteca do Vaticano, ajudou a fazer a tradução dessas obras para a literatura mais atual. Mas ele também foi um jornalista importante, foi um político de mandato da Assembleia Constituinte Italiana, da reconstrução da República, do pós-guerra e do pós-fascismo. É uma pessoa que atuou na fundação de 2 ou 3 partidos, o Partido Popular Italiano, a Democracia Cristã, entre outras iniciativas políticas. Então, era uma pessoa extremamente culta e influente no seu tempo. Pasquale Forese, ao contrário, era muito mais jovem, mas sacerdote, depois se tornou sacerdote e tinha também uma grande cultura, né? Uma grande inteligência, muitos dons, muitos talentos também que ajudaram, sem sombra de dúvida, também Chiara a fazer a mediação da ideia com a realidade. E as cores, elas representaram, então, aspectos, nessa visão carismática de Chiara, da integralidade da vida humana, tanto da perspectiva espiritual quanto material. Vocês devem saber todos, mas eu vou só lembrar porque para manter o nexo do raciocínio da apresentação. Nós temos o vermelho, por exemplo, ao qual se atribui a ideia do trabalho, da economia, a ideia da comunhão, da partilha, da doação, da própria providência. O alaranjado, que traz à tona o aspecto do apostolado, a construção dos relacionamentos, a difusão das ideias novas, do carisma, a formação de redes, o cultivo de grupos, a manutenção das relações. O amarelo, que seria um pouco a essência, a relação com o transcendente, as práticas religiosas, o sentido da existência, a luz do carisma que Deus nos deu, mas também o diálogo entre religiões e outros aspectos. A ideia do verde como sendo a ideia do saudável, a saudabilidade, a vida de comunhão e unidade, o aspecto da boa alimentação nutricional, o esporte, o cuidado recíproco. O azul, que representa a ideia de ambiente, de beleza, as expressões artísticas, a harmonia, a institucionalidade, a operacionalidade das coisas.
o anil, que exprime a dimensão sapiencial, cultural, os estudos, as qualificações profissionais, que envolvem aspectos cognitivos da existência humana também. E o violeta como sendo o aspecto da comunicação, do tornar universal, do compartilhamento universal para as massas, né? A transmissão para o todos, porque o mote é todos um, então precisa chegar em todos os confins. E ao mesmo tempo que se projeta para fora, no todos um, se recolhe no um. Os aspectos de informação e troca de conteúdos, né? De conhecimentos, de saberes, de comunicações. Então, traz também a ideia de uma conectividade. Mas eu coloquei essa imagem aqui, que eu acho que ela é muito representativa do que nós queremos falar nesse momento, que é a ideia de que, nessa lógica das cores, ainda existe duas cores. Para quem estudou física óptica, né? É a cor branca e a cor preta. O branco, obviamente, é a cor que estimula as outras. Mas o que seria o preto? Então, o branco a gente pode interpretar como sendo a clareza total, a luz que projetada ressalta todas as demais, todas as cores, os matizes. Gera as demais cores e é gerado, o branco se gera com a união de todas as cores. E o que é o preto? O preto é a cor mais escura, é o oposto exato do branco. Na verdade, é uma cor sem cor, ou matiz. Então, é uma coisa interessante como a natureza se projeta e como Chiara consegue fazer a interpretação em cima desse fenômeno. Porque, para Chiara, o branco representa a clareza, a limpidez, a idealidade carismática na luz, o intermédio entre o incriado e o criado. E o que é o preto? O preto é a chamada cor de fundo, que ressalta todas as outras e que viabiliza suas atuações. Mas o preto também diz respeito à organicidade, à estruturação, à encarnação, à prática da governança de todos os aspectos da vida. Por si só, o preto não gera realidades, mas ele as viabiliza, promove as realidades, ressalta elas. Então, o preto não tem autoridade em si. E é exatamente porque não tem autoridade em si que é o ponto de união de todos os demais aspectos, que é capaz de conduzir a sintonia de todos os aspectos, refletindo-os para o próprio branco. Então, da lógica até metafórica, a gente consegue perceber como isso se plasmou na realidade que foi depois desenvolvida ao longo das décadas pela própria Chiara e por todos aqueles que seguiram ela. Aqui nós temos uma foto que é muito representativa, porque aqui está a Chiara e aqui está uma das primeiras focolarinas chamada Palmira. Chiara colheu o desígnio do preto em Palmira. Porque se é verdade que as cores, as outras cores, ela identificou a partir dos perfis dos vários personagens, né? Por exemplo, Natália, da Lapícola, o amarelo, L, o violeta. Em Palmira, ela reconhece o preto, porque ela não tem nenhuma especificidade de cor, mas ela consegue fazer esse nada absoluto de amor que exprime a totalidade de Chiara, do branco, e que faz viabilizar as demais especificidades das cores. Então, a partir desse relacionamento com o Palmira, Chiara entende o desígnio do que é o preto. Então, o preto representa o amor, que sustenta e viabiliza todos os demais amores que foram gerados pelo branco. Aqui temos o preto, aqui temos o branco, aqui temos o preto novamente. E aqui eu queria fazer uma citação a um texto, que inclusive já foi publicado na revista Nova Humanitar, no Brasil já foi publicado alguns trechos desse material, também em livros de Chiara, né?
que é uma parte do texto de A Ressurreição de Roma. Porque depois desse momento que Chiara tem nas montanhas, ela, depois dessas férias, vai para Roma, que era onde ela morava, mas vocês devem imaginar que, depois de umas férias dessa tão maravilhosas, tão iluminadas, encontrar-se com a realidade de uma cidade decadente do pós-guerra, em reconstrução, não é? Com uma série de restrições, de limitações, não foi, talvez, a melhor das experiências, ou talvez a melhor das expectativas. Mas, mesmo assim, nessa experiência, existe um ensinamento interessante que Chiara também nos transmite, né? Então, vou citar aqui o trecho. Chiara diz assim, já no final do texto em si: passo por Roma e não quero vê-la. Olho o mundo que está dentro de mim e me apego àquilo que tem essência e valor. Tomo contato com o fogo que, invadindo toda a minha humanidade dada por Deus, faz de mim outro Cristo. De modo que, reabrindo os olhos para fora, eu vejo a humanidade com os olhos de Deus, que tudo crê, porque é amor. Ou seja, acontece uma alquimia, né? Com os olhos humanos, ela enxerga escuridão. Quando ela se reconecta com a realidade de Deus dentro dela e reabre os olhos para ver essa realidade, ela enxerga com outros olhos. E acredita, mesmo não estando já concretizada essa transformação. Vejo e descubro a minha luz nos outros, a realidade verdadeira de mim, o meu verdadeiro eu nos outros. Talvez soterrado ou secretamente camuflado por vergonha, e tendo reencontrado a mim mesma, uno-me a mim de novo, ressuscitando-me, amor que é vida, no irmão. Então, essa alquimia que Chiara faz, nessa experiência de encontrar-se com Deus em si, e a partir desse encontrar-se em si, olhar novamente para a realidade e conectar-se com o Deus nos demais, com a realidade ideal dos demais, faz com que seja possível construir uma nova dimensão da vida. Seja possível fazer essa operação que ela chama ressuscitar a realidade passageira, né? Que ela encontra em Roma e, obviamente, em todos os lugares do mundo, porque essa é uma experiência que ela não vivenciou só nesse momento, ela vivenciou a vida inteira. E tem muito a ver com a experiência que nós fazemos, né? Enquanto promotores de uma política diferente, de uma vida diferente, né? Depois dessas experiências, portanto, a primeira tentativa de se fazer a mediação dessa vida maravilhosa, ideal, se dá no âmbito da cidade. Daí surge a ideia de uma cidade. E se a cidade tivesse como lei o amor recíproco? Como seria essa cidade? A cidade ideal, a cidade nova, os céus novos e terras novas, né? Quer dizer, como é que poderia ser esse lugar onde as relações fossem inspiradas na realidade da Trindade? A esse lugar é chamado o nome Mariápolis, que ela dá o nome Mariápolis, alusivo ao nome Cidade de Maria, né? E que é como se fosse o contraponto onde as pessoas que vivem nas cidades reais, no mundo, cheio de problemas, cheio de dificuldades, consegue perceber que é possível construir uma cidade nova, de fato, com novas regras. A primeira Mariápolis considerada é a de, exatamente, 1949, em que participaram cerca de 10 pessoas, que é nessas férias que eu falei para vocês, lá na região montanhosa dos Alpes. No ano seguinte, já eram 50 pessoas. Em 51, já se contavam 300 pessoas, e 10 anos depois, na Mariápolis de 1959, já se contavam 10.000 pessoas. As Mariápolis, naquele momento, eram temporárias. Elas não aconteciam o tempo todo. O tempo todo. Então, depois que ela resolve, ela tem uma outra inspiração, para concretizar permanentemente essas Mariápolis, vão surgir as Mariápolis permanentes.
Mas Chiara, ela consegue intuir também que é possível se viver a política na Mariápolis. E aí ela diz, inclusive num discurso, né, que está publicado nesse livro, Eram os Tempos de Guerra, No Alvorecer do Ideal da Unidade, publicado em 2007 pela Cidade Nova Italiana. Tem um trechinho lá que ela diz assim: a política difundida na Mariápolis consiste em dar uma alma à política e para fazer dela a arte do bem comum. A presença frequente de personalidades e políticos nas Mariápolis, ela ocorre. Inclusive, pessoas que, por exemplo, em 1953, o premier italiano, Alcide De Gasperi, participa de um dia na Mariápolis. Em 1956, 2 deputados, além de Gino Giordani, também participam da Mariápolis. E em 59, você tem a presença de 4 deputados que vão fazer o ato simbólico de, em sendo políticos, consagrar seus povos para Maria, no final da Mariápolis. Mas em 1956, alguns de vocês devem lembrar, surgem os Voluntários de Deus. Em um trecho que foi publicado em 1957, na revista Cidade Nova, Chiara intitula Os Voluntários de Deus e fala essas seguintes palavras: houve uma sociedade capaz de excluir o nome de Deus, a realidade de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus do coração dos homens. Deverá existir uma sociedade capaz de recolocá-la em seu devido lugar. Discípulos de Jesus, autênticos no mundo, não só nos convênios, discípulos que voluntariamente o sigam, impulsionados apenas por um iluminado amor para com ele, nesta hora tenebrosa. Um exército de voluntários, porque o amor é livre. Um exército, porque é necessário fazer uma guerra e edificar uma sociedade nova, renovada pela Boa Nova. No movimento dos focolares, houve diversas tentativas de institucionalizar o carisma da unidade e de dar respostas concretas aos dilemas vivenciados no âmbito social, econômico, político, cultural, mesmo na vida da igreja, ou das igrejas, ou das religiões. E a ideia era sempre levar os valores cristãos, que inspiraram o próprio carisma, para renovar essas realidades. Como eu falei para vocês, esse processo de tentar institucionalizar esses elementos, ele ocorre em etapas ascendentes. No primeiro momento, surge a ideia de se criar os centros culturais, nos anos 60, em que são chamados centros com nomes de santos, né? Por exemplo, Centro Santa Catarina era o centro que reunia os políticos que se aproximavam do movimento, do ideal, e que, com isso, podiam se formar, podiam dialogar, podiam cooperar entre si. O Centro Dom Bosco, que pegava, por exemplo, as pessoas, ou reunia as pessoas ligadas ao mundo da educação, da pedagogia. O Centro São Lucas, que envolvia as pessoas que trabalhavam na área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todas as outras profissões, entre outros centros. Ao longo dos anos 60, houve essa primeira tentativa, essa primeira experiência, que na sequência, quando Chiara lança o movimento dos voluntários, ela sugere que esses mundos, aliás, que esses centros, passem a integrar um movimento único, chamado Movimento Sociedade Nova, que seria a expressão social dessa concretização do carisma da unidade nos aspectos da vida humana. Isso ao longo dos anos 70. Então, num primeiro momento, nós temos o quê? Um aspecto de distinção. Existe a identificação distinta dos específicos campos de atuação. Você tem os políticos, os educadores, os profissionais da saúde, os artistas, os comunicadores e por aí vai. Num outro momento, os advogados, né, a parte dos economistas. Num segundo momento, esses grupos fragmentários, que não é que eram fragmentários, que não se comunicavam entre si,
eles estavam procurando a identidade específica de como traduzir o ideal da unidade no seu campo específico de atuação. Mas, num determinado momento, eles percebem que essa distinção precisa voltar para o um, para poder haver uma sinergia maior. E aí, nesse momento, introduz a ideia de uma sociedade nova, ou seja, uma primeira convocação para que, do âmbito mais interno e distinto, possa se exprimir de um modo mais completo, mais múltiplo, as várias nuances, mais múltipla, as várias nuances de como o ideal da unidade se exprime para gerar uma nova sociedade. Isso nos anos 70. Nos anos 80, esse movimento ele ganha uma força bem maior. Por quê? Porque começa a haver uma interlocução já com uma dimensão de sociedade civil, de intervenção nas estruturas das sociedades. E, portanto, Chiara começa a imaginar que não é só formar grupos, não é só formar um movimento que promova uma sociedade melhor, mas é um movimento que agora vislumbra a humanidade, porque a meta é o todos um, é o ut omnes. Então, a partir dos anos 80, começa essa ideia dos movimentos de grande massa, né? De grande volume. Por quê? Porque a ideia é comunicar toda essa vida, toda essa experiencialidade, todas essas novidades, tanto com o exemplo, quanto com as ideias novas que surgiram a partir dessas práticas. Então, digamos que toda essa etapa anterior é como se fosse um laboratório. E o lançamento do movimento Humanidade Nova, em grande estilo, basicamente vai se dar com aquele congresso que o Papa João Paulo, inclusive, o Papa João Paulo II, inclusive, acompanha, né? Então, você tem ali um movimento importante de apresentação pública, civil, laica, de toda essa experiência que tem uma origem inicialmente religiosa, mas que depois ela se exprime no todo, em todos os aspectos da vida humana. Então, os anos 80 e os anos 90 são um período de aprofundamento dessas questões. Eu quero lembrar que no começo dos anos 90, nós estamos vivendo, basicamente, 100 anos da doutrina social da Igreja, quando o Papa João Paulo II lança a encíclica Centésimos Anos, no início do mês de maio. E Chiara, se não me engano, no final do mês de maio, estando no Brasil, lá em São Paulo, lança o projeto de uma economia de comunhão, exatamente tentando ser uma resposta concreta à realidade, ao drama social que a humanidade vivia, sobretudo no pós-Guerra Fria, porque nós estamos falando ali dos primeiros anos após a queda do Muro de Berlim e a reconectividade, a reconexão entre o mundo oriental e ocidental, o mundo socialista e o mundo capitalista. E depois eu quero fazer uma outra ressalva, que é a seguinte: desde a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que acabou o fascismo, vamos dizer, do ponto de vista de ser a força dominante na Europa, sobretudo na Itália, na Alemanha, aquele Partido Popular Italiano que foi perseguido, foi criado nos anos 20, foi perseguido por Mussolini, na guerra praticamente não pôde acontecer, ele vai voltar com uma nova roupagem, com outra organicidade, outra dimensão, a partir da democracia cristã. E a democracia cristã, praticamente, ela vai predominar na Europa na segunda metade do século passado. Tanto é que, quando surge a União Europeia, a partir do acordo entre Schuman, Adenauer e De Gasperi, ou seja, o premier alemão, o francês e o italiano, todos três são cristãos democratas, fazem parte desse partido nos seus respectivos países. Então, nós temos de 45 praticamente até 95, 50 anos de dominação dessa força política nesses países europeus. Só que, em meados dos anos 90, surge um escândalo muito duro, envolvendo um conjunto de organizações influentes na Itália, que é a espécie de lava-jato italiana, né?
Então, um processo jurídico de investigação consegue descobrir que há um envolvimento com coisas ilícitas, com muitos casos de corrupção, envolvendo a máfia siciliana, a máfia italiana, o Banco do Vaticano, os partidos políticos, sobretudo os políticos da democracia cristã, e a maçonaria. E isso praticamente gera um colapso no sistema político italiano. E, obviamente, como vocês vão de convir, é como se caísse uma bomba atômica de desunião dos grupos políticos, da sociedade italiana, um pouco o que aconteceu com o Brasil, só que praticamente 20 anos depois, aqui no nosso país. Então, nós chegamos nesse momento da história, inclusive 1.233 condenações, né? Esses julgamentos tiveram. Chegamos ao ano de 1996, em Nápoles. Vejam que já havia uma experiência política por parte do movimento. O movimento não é que tinha feito campanha política. Existiam pessoas que se inspiravam no carisma, voluntários, famílias novas, mesmo os focolarinos, mesmo jovens, e que também militavam em partidos políticos, sindicatos, tinham mandato, eram vereadores, assessores de prefeituras. Então, você já existia, mesmo o mundo da política, de humanidade nova, já tinha colocado à tona, eu acho que foi Jerônimo que falou há pouco, a experiência do Domênico Mangano, que foi um político, inclusive. E é, inclusive, hoje um personagem que está sendo, vamos dizer assim, está enfrentando um processo de canonização, de beatificação, canonização. Então, assim, é um personagem que tinha os pés na realidade do mundo, tentando levar o carisma na dimensão política também. Então, eram vários os personagens que tinham vivenciado a experiência. Só que, como eu falei para vocês, historicamente, esses personagens, sobretudo na Itália, eles eram personagens que partiam da democracia cristã, que era como se fosse o partido de referência dos cristãos, dos católicos. Então, no ano de 96, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que pessoas do movimento, internos, pessoas muito próximas, que conheciam bem toda a espiritualidade, elas, na verdade, vão vivenciar o quê? Uma realidade de que um grupo se elege por uma linha política e outro grupo se elege por outra linha política, ambas opositoras, e que praticamente um quer destruir a outra linha, do ponto de vista político. Não essas pessoas do carisma, mas os grupos políticos são opositores ao ponto de querer um negar o outro para poder existir. E aí entra uma situação inusitada, que é o seguinte: como era possível que pessoas que foram instruídas, que foram educadas para o ideal da unidade, pudessem ser eleitas em tradições políticas distintas, que negassem uma à outra? Parecia quase o colapso mesmo da ideia de ser possível construir uma política pela unidade. E a pergunta que se faz a Chiara é: por que não intervir nessa situação? Porque isso pode gerar um problema. E, logicamente, o que é que Chiara vai intuir? Ela vai intuir: não. Essa é a ocasião para ser lançada uma política da unidade. Porque antes havia uniformidade. Todos eram do mesmo partido. Agora é que existe a possibilidade de gerar a realidade do e do trino na política. A realidade trinitária, da unidade e da distinção. Então, é agora que a gente precisa lançar uma nova convocação, vamos dizer assim, um novo convite para que os políticos e as pessoas, os cidadãos, todos os homens de bem que queiram incidir nas realidades civis, na realidade política, eles se unam, independente das suas cores partidárias, das suas tendências, das suas escolhas. Por quê? Segundo Chiara, é só a partir da comunhão entre a distinção que nós poderemos construir uma política de consenso que prevalece o melhor para todos. Então, vocês imaginam a revolução que isso foi, porque até então a política predominantemente se enxergava na perspectiva da distinção.
do conflito, da parte. Tanto é que partido político é alusivo à parte, é uma percepção fragmentária do todo da política. É uma perspectiva, muitas vezes, enviesada por uma ideologia. E a partir desse convite de Chiara, surge a possibilidade de, concretamente, unir todas essas partes e, pensando o todo, oferecer uma política que realmente seja à altura da diversidade que a humanidade possui. Então, o que é a política pela unidade? É garantir que instituições políticas, sociais e civis funcionem na perspectiva da unidade e na diversidade, pelo amor cívico que leva a uma fraternidade universal, ou seja, operar o poder que surge da relacionalidade constituída entre os diferentes pontos de perspectiva, permitindo que essa mística presença de Cristo, se a gente fosse usar uma linguagem mais religiosa, mas que esse novo ator coletivo, esse sujeito coletivo de múltiplos políticos partidários diferentemente, atuem politicamente na história, como um corpo, através de lideranças que se colocam a serviço do bem comum. É da diversidade do criado, e não da uniformidade, fazer convergir a unidade ao consenso com o incriado. Então, viver essa política nova, que é torná-la um meio, não uma finalidade em si, é um instrumento para difundir e multiplicar o amor. Viver essa política nova nos doa uma autoridade pelo exemplo, porque antes da gente falar, antes da gente discursar, antes da gente fazer nossa oratória política e defender ideias e valores, nós vivenciamos aquilo que defendemos. Esta autoridade, quando é colocada ao serviço, leva a gente a ter um reconhecimento recíproco com o outro. Esse reconhecimento recíproco, e por que acontece esse reconhecimento recíproco entre, por exemplo, um partido de esquerda e um partido de direita, sob essa perspectiva? Porque é capaz, cada parte, de enxergar a verdade que o outro possui e o contributo que ele quer dar para a totalidade. Então, a verdade do outro ressalta a minha verdade. E há uma riqueza recíproca nesse reconhecimento recíproco. Então, o reconhecimento confere a capacidade de liderar. E essa liderança nos ajuda a propor e implementar políticas públicas que, obviamente, promovem os céus novos e terras novas, contagiando todos os demais, ou seja, rumo ao utôminos, o que todos sejam um, não uniformes, unidos na diversidade. Então, nós poderíamos nos perguntar, nós temos um projeto político específico? Muitas pessoas se perguntam, o Movimentos Focolares, ou a Obra de Maria, o Ideal da Unidade, o Carisma da Unidade, tem um projeto político específico? Eu respondo, de minha perspectiva, eu acredito que temos. E qual é esse projeto político? É a unidade na diversidade de toda a família humana. É levar a humanidade a se enxergar como uma única família que vive harmonicamente numa única casa comum. Inclusive, o Papa Francisco tem falado muito essa questão, né? Desde a Laudato Si e outras encíclicas, ele vem falando sobre a realidade do cuidado recíproco, da casa comum, a ecologia integral, etc. E nós poderíamos nos perguntar, e nós temos um método político específico? A meu ver, também nós temos um método político específico, que é muito inusitado, mas que é muito eficaz. Por quê? Porque é capaz de quebrar muros e construir pontes. Qual é esse método? É o amor político até a reciprocidade. Fazendo todas as partes, os partidarismos políticos, reconhecerem-se fraternas. E quando a gente fala fraterno, a gente quer ressaltar que eles se reconhecem livres e iguais, com a mesma dignidade, o mesmo valor e a mesma completude, colocando-as, porém, em colaboração, em sinergia na função do bem de todos. E vocês podiam se perguntar, e nós temos uma estratégia política?
Eu também ousaria dizer que sim. Qual é a nossa estratégia? Obviamente, se nós precisamos partir da vida, o primeiro lugar é a família, depois a comunidade, depois a vida na cidade, influenciando o país, influenciando o mundo inteiro. É exatamente esse o percurso que Chiara faz. Porque no nível mais interpessoal, nós temos a família. Depois nós temos a vida na comunidade, nas escolas, nas clínicas, nos clubes. Depois nós temos a organização da cidade, da polis, da política, onde você tem as institucionalidades políticas, o legislativo, o executivo, mesmo o judiciário, né? Enfim, todos, o Ministério Público, as organizações da sociedade civil, etc. O país e o mundo. Então, é como se fosse uma vivência do global e do local simultaneamente. Enquanto eu estou cuidando da minha rua, impedindo que haja poluição, isso repercute no todo, porque estamos interconectados. A própria pandemia do novo coronavírus nos mostra isso. Quem diria que um vírus que surgiu lá do outro lado da China, em 6 meses depois, tivesse parado praticamente a vida da humanidade inteira. E aí Chiara fala, no ano 2000, uma citação muito interessante, que é a seguinte: o amor político, na verdade, significa criar e cuidar das condições que permitam que todos os outros amores floresçam. O amor dos jovens que querem se casar e precisam de um lar e um emprego. O amor daqueles que querem estudar e precisam de escolas e livros. O amor daqueles que se dedicam à sua empresa e precisam de estradas e ferrovias, de regras. Chiara diz: a política é o amor dos amores, que reúne na unidade de um desígnio comum a riqueza das pessoas e grupos diferentes, permitindo que cada um realize livremente sua vocação, mas também os faz colaborar uns com os outros, reunindo necessidades com recursos, perguntas com respostas, instilando em todos a confiança nos outros. O mais importante em política, portanto, não é conquistar o poder e governar, mas o bem ou o mal que se faz ao usar o poder e o governo. E aí nós podemos fazer uma reflexão, né? A realidade dos mundos de humanidade nova e a realidade dos diálogos culturais, as famosas inundações, eles não são contraditórios, eles são complementares. Porque um traz a dimensão da prática, da vida concreta, que comunica para a cognição novas formas de teorização política, de filosofia, de desenvolvimento de tecnologias, de novas práticas econômicas e vice-versa. Então, os mundos de humanidade nova e os diálogos culturais, eles se complementam num todo, porque se conecta nessas duas dimensões a ideia de vida e pensamento, de movimento interno, em que nós conseguimos articular as nossas lideranças nas suas específicas áreas de atuação, em função do que está para fora, de quem não faz parte necessariamente de toda essa cultura, para que essas outras pessoas possam, conhecendo essas novidades e esse novo modo de viver, inclusive, aperfeiçoar, aprofundar os seus desígnios. Porque, se é todos um, nós precisamos uns dos outros para construir o que Chiara chamou, que era o sonho de Deus, né? E, nesse sentido, surge um novo conceito, que é a ideia de co-governo, co-governança. Essa ideia de co-governança nada mais é do que trinitizar a política. É você levar para a política essa dimensão do um e do trino, da unidade e da distinção, permanentemente. Ou seja, um movimento contínuo de doação recíproca, de verdades de um lado e do outro, de realidades concretas, realidades teóricas, realidades abstratas,
que se completam e que potencializam a difusão dessa cultura nova que o carisma da unidade trouxe para a história da humanidade. Essa governança complexa, e eu já estou chegando perto do fim da minha pequena apresentação, ela demanda, obviamente, uma colaboratividade múltipla, plural. Por quê? Porque nós precisamos inventar soluções de todos por todos. É muito comum os governos governarem para quem os elegeu e esquecer os opositores. Nesse caso, não. Nesse caso, nós precisamos incluir, inclusive, os opositores. Governar não do, pelo ou para, mas com os povos. A ideia de co-governança também traz à tona a necessidade de se promover novos consensos globais e integrais, que envolve aí toda a natureza, seus diferentes ecossistemas, restaurando a harmonia, o equilíbrio, a lei da vida e da coexistência. Um tema extremamente atual quando estamos falando do colapso na vida, quando vivenciamos já há 4 meses os problemas e as consequências que a pandemia nos traz aqui para o Brasil. Exatamente fruto de desequilíbrios ambientais também, de desequilíbrios da relação entre os seres humanos com a natureza. E a ideia de corresponsabilidade, que é também importante para superar a fragmentação e gerar a sinergia, gerar a colaboração, o consenso. A meu ver, é essa a nossa chance para propor uma nova co-governança que parte do local, pensando o global. Portanto, nós estamos falando naquele tipo de formação de cidadãos que Chiara uma vez chamou de cidadão humano global, humano mundial, que ela chamava o homem-mundo, que não é o homem, é o gênero, né, a espécie. Os seres humanos mundializados, vamos dizer assim. Ou seja, nós sairmos da nossa dimensão imediata, do nosso mundinho, da nossa realidade próxima, para pensar e agir comprometidos com o todo, interconectado com o todo do mundo. Portanto, interdependentes, interconexos, e também preocupados nos efeitos do que fazemos aqui para com o que acontece do outro lado do planeta. Obviamente, tudo isso sem deixar ninguém para trás. Por que não podemos deixar ninguém para trás? Porque o ideal da unidade se resume numa frase: que todos sejam um. Não são alguns um, são todos um, inclusive de diferentes perspectivas aparentemente contraditórias no âmbito político. Então, como vocês percebem, aquela ideia do preto que ressalta as cores, inspira a política que se comunica das realidades humanas para promover novas formas de potencializá-las. A política, portanto, pode viabilizar, a partir da advocacy, a partir das intervenções em termos de políticas públicas, aquilo que Chiara efetivamente disse, né? Que o amor dos amores, através da política, é possível você multiplicar a possibilidade do amor se efetivar na história. O amor entre casais, o amor entre o professor e os alunos, o amor do empresário com a sua produção para entregar facilidades para os consumidores e por aí vai. Bom, acredito que eu não contei o tempo, não sei quanto tempo nós temos da live. Acho que talvez tenha extrapolado um pouco, mas eu queria agradecer a atenção de vocês e fico à disposição para a gente continuar o diálogo. Um abraço. Nós que agradecemos. Foi muito bom. Meu Deus. Muita sabedoria, né, pessoal? Assim, eu diria assim que foi excelente. E eu anotei algumas coisas até aqui para a gente pensar, né? Dizer que essa aula você estava olhando para o computador e não tinha os alunos que habitualmente você tem, mas hoje tinha muitos outros alunos agora do Ideal que estavam acompanhando plenamente o que você atendia, falava, né?
uma média de umas 150 pessoas que estavam nessa grande sala virtual que a gente está aqui hoje, né? E é bom lembrar que isso aqui não é uma live somente, é um curso, né, que todos nós nos comprometendo de conhecer mais sobre o movimento, conhecer mais sobre a história do movimento, e você trazer essa fonte toda para a gente foi muito bom, né? A história do MPU tem raízes profundas, né? Que é baseada no amor, e uma coisa que você falou está marcada aqui na gente, né? Que é sem deixar ninguém para trás, não é assim? Pois bem, esse empenho do curso de cada um, né? Nós devemos trocar ideias, fazer experiências, fazer perguntas. Então, eu digo a todos aí, se alguém tem alguma pergunta para mandar para a Marconi, que está aqui com a gente ainda, pode colocar no chat do YouTube para a gente responder. Não é isso, Val? Sim. Já tem algumas perguntas aqui. Olha, vai passando para você aí, para você. E quem participou da primeira aula, da aula inaugural, né, que a gente teve oportunidade de conhecer um pouco sobre os aspectos, né, viu que foi um aprofundamento ainda nisso, porque quando a gente vê de onde vem, né, qual a raiz do ideal, né, desse carisma, da vida de Chiara, da vida da obra, então a gente fica mais fortalecido, né, e quer beber disso para poder ter razão na nossa forma de agir, né? Aumentar as razões, eu acho. E a palavra que Marconi mais usou foi todos. Toda hora ele voltou, porque é para todos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente está falando de política, né? Mas agora, a gente agradece muito. Muito obrigada. Isso. A gente vai ter um momentinho de intervalo musical, então a gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ir perguntando por aí. Levantar, beber água. Colocar as ideias e tudo, né? E cantar um pouquinho, né? Que eu acho que vocês conhecem essa música que vai tocar, tá certo? Então, continuando o nosso processo todo, declaro aí. Deixa eu colocar aqui a música. Uma terra que não tem mais fronteira, com os queridos o marão. Uma corrente mais forte que a guerra e a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade. E ninguém é desprezado, porque todos são chamados. Nós sabemos o caminho é o amor. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se levanta, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. A justiça é um nome para a paz. O amor leva sempre a perdoar. A verdade, a força que nos dá liberdade. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se
uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. E quem ama irradia como a vida. Sabe ver o amor além da dor. Pois o homem se sente solidário com o amor. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje civilização no amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Não é você que está ao meu lado. Todos filhos de Deus que nos criou. Ele veio a esta terra para humanidade. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Nós sabemos, o caminho é o amor. Esse aí é um grupo que cantava já nas Mariápolis da região de São Paulo, nos encontros e tudo, né? Nós recebemos esse vídeo, também quisemos colocar também como acolhida algumas pessoas de São Paulo que quiseram se inscrever para estar com a gente nesse curso. Algumas pessoas vão estar hoje em meio aos grupos aí, e nós estaremos juntos. Talvez até vocês daí de São Paulo conheçam alguns desses rostos mais do que a gente, né? Pois bem, bem-vinda, Sâmia, novamente. Jerônimo teve que se ausentar, mandou um grande abraço a todos nós, que vai acompanhar depois tudo que se desenrolou. Não é isso, Val? Aham. Marconi, agora, muita gente aqui perguntou, Val? Muita gente perguntou e muita gente agradeceu, parabenizou, né? Estão querendo os slides, viu, Marconi? Então, todo vai e vem a pergunta, eu quero os slides. Pronto. Você deu uma olhada nas perguntas aí, Marconi? Eu estou tentando concluir a leitura. Joia. Como eu estava apresentando o PowerPoint, na tela do meu computador não aparece o chat. Então, assim, mas se vocês já tiverem em mente, a gente vai conversando. A gente se ajuda, né, Sâmia? Você quer começar, Sâmia? Tem uma de Adriana Ramos. Oi. A Adriana fez uma pergunta aqui, eu vou começar por essa, né? Como conseguir ter um diálogo com perspectiva de troca, quando para o outro existe apenas a verdade dele? Boa. Primeira coisa do diálogo é não pretender que o outro se convença das nossas verdades, né? A gente tem que estar aberto.
para acolher o outro e permitir um vazio tal que o outro, se exprimindo para a gente verdadeiramente, consiga entender como essa dimensão do ouvir o outro é fundamental para o si mesmo. Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez que Kiara se encontrou com uma pessoa de extrema esquerda e por várias horas, essa pessoa, Kiara começou a conversa assim: qual é a sua idealidade para essa liderança política importante, influente? E aí ele ficou várias horas falando as verdades que ele achava, tal, e Kiara ficou escutando num vazio absoluto, tentando acolher a pessoa por amor. Chegou um momento que essa pessoa se deu conta dessa atitude de amor e de vazio de Kiara. E aí ele parou de falar e disse: mas me diga, e qual é a sua idealidade? Aí foi a oportunidade que Kiara teve de comunicar o que é que ela enxergava como sendo o ideal na política, o ideal da política. E a partir dessa pequena experiência que ela fez, imagine, ela perder não é que perdeu, mas dedicar várias horas sem nem fazer um comentário sequer na fala da pessoa, só escutando, por amor, foi o necessário para essa pessoa perceber que ela precisava reciprocar, devolver reciprocamente a escuta. E com isso entendeu a necessidade do diálogo. Depois disso, praticamente essa pessoa viabilizou o retorno de Kiara no parlamento italiano, no ano 2000. Foi quando ela fez aquele discurso que fala, entre outras coisas, né, de alguns elementos do movimento político pela unidade. Mas para dizer como, muitas vezes, o diálogo ele não se pretende do outro, que ele dialogue. O que a gente pode fazer para dialogar com o outro é ser um vazio para acolher o outro nas suas verdades, amando ao ponto que o outro sente a necessidade também de amar como a gente ama. E, portanto, reciprocar. Quando existe a reciprocidade, se estabelece uma ponte de confiança recíproca. Isso permite, portanto, que o diálogo aconteça e que, naturalmente, seja possível um respeito e, eventualmente, a construção de um consenso, mesmo partindo de perspectivas diferentes. Não sei se falei bobagem, mas, assim, é como eu entendo essa questão. É interessante, Marconi. Isso me remete muito aos encontros que a gente participava, encontros, congressos, mariápolis, enfim. Principalmente no primeiro contato com o movimento dos focolares, e se fosse, então, numa mariápolis, a pessoa saía cheia de querer passar tudo que aprendeu para todo mundo, né? Ou então, de repente, pensava assim, se fosse uma esposa, se meu marido estivesse aqui, isso ia dar certinho para ele, naquela ação, agir assim, agir assado. Quando, na verdade, isso tem que ser para a gente. É a gente que precisa viver, e a partir dessa vivência, né, de amor, sem esperar nada, o outro vai querer entender o porquê e vai dar essa abertura. Então, acho que tem muito a ver também essa questão do diálogo. Primeiro escutar, né? Primeiro ser amor, ser o preto, né? Ser o preto. Então, se fazer um nada por amor, para projetar as outras cores, e aí depois você tem um retorno, realmente. Vocês comentaram, por exemplo, que eu tenho uma coluna na CBN. O que é que eu tenho procurado fazer com esses comentários diários de política na CBN? Fazer, se for o caso, uma crítica sobre uma coisa pontual da realidade política, mas, ao mesmo tempo, apresentar alguma possibilidade de solução. Ou chamar as pessoas que estão envolvidas no tema para a necessidade de eles se engajarem por uma solução. E eu percebo que eu não tenho mandato político, mas as coisas que eu tenho falado na rádio, os políticos estão executando. Então, indiretamente, a forma como eu posso hoje incidir na política é, obviamente, esclarecendo a opinião pública sobre o que de fato está por trás das escolhas políticas e ajudar os políticos a perceberem que aquelas escolhas podem não ter sido as melhores. E tem surtido efeito. E corrobora um pouco com a ideia que Kiara tinha, né, de
quem é o modelo do político da unidade? É Maria, não é São Pedro. Por que é Maria? Porque Maria é exatamente o preto que ressalta os outros e, sustentando os outros, faz com que cada um encontre o seu desígnio e execute o seu desígnio na história. O que é que a política faz, se não isso? Dá as condições para que toda a coletividade se realize, seja feliz. A Samia ficou em silêncio. Tem uma pergunta aqui do Acácio. Eu vou continuar, viu aqui, Samia? No campo da política, o todos significa a disposição de projeto político a todos. Contudo, gostaria que pudesse falar, como cristão, como agir em ações que vão no rumo da destruição. Na prática, a gente não pode ser conivente com isso, né? Porque se a pessoa é um cristão de verdade e entendeu a mensagem cristã, ela não pode defender ideias de políticas que promovem a morte, por exemplo. Simplesmente pelo fato de que, na tradição cristã, cada ser humano tem o valor de Deus. O pobre, o rico, o que tem problema mental, o que tem uma saúde maravilhosa, todo tipo de personagem, todo ser humano vale um Deus. Por quê? Porque na tradição cristã, Cristo morreu pelos seres humanos, inclusive os não cristãos. Então, como é que eu posso pretender de não levar em consideração quem pensa diferente de mim em política? Porque aquele personagem tem o mesmo valor de Deus, tem o mesmo valor que eu tenho. E se eu não tenho condições de encarar isso no outro, eu também não tenho condições de me dizer cristão. Porque eu não sou capaz de perceber Cristo no outro e, consequentemente, acolhê-lo. Esse é o desafio que nos é posto. E não é que foi posto por Chiara, não. Foi posto por Cristo. Mas se vocês forem olhar as raízes das religiões, todas elas levam a gente para essa dimensão, que é não fazer o outro que não gostaria que fosse feito a gente. Então, se a gente não quer ser ignorado, a gente não ignora os outros. Se a gente quer ser incluído, a gente precisa incluir os outros. Eu havia dito, Valquíria, que eu vou buscar ajudar em relação às perguntas que foram feitas no início, eu estou acompanhando aqui. Então, talvez até saia um pouco do bloco, mas aí vocês podem ficar à vontade para pular, inclusive. O José Pereira, ele disse que tem uma curiosidade, quer saber se tem algum material de Gino Giordani sobre o fascismo, já que ele esteve no pós-fascismo. Perfeito. Olha, saiu esse livro por Cidade Nova. Aqui no Brasil tem pouca coisa de Giordani publicada, tá certo? Giordani publicou mais de 100 livros, tá certo? Em português, traduzido, o mais conhecido é Diário de Fogo. Recentemente, a Cidade Nova publicou essa autobiografia de Foco chamada Memórias de um Cristão Ingênuo. É bem simples, é uma brochura, ó, que é ele escrevendo já no fim da vida, fazendo a releitura do que ele viveu. E lá ele fala alguma coisa sobre o fascismo. Olha aí, Samuel tem o exemplar dele. Eu vou pegar. Agora, se vocês quiserem realmente saber qual é a principal obra, a chamada obra-prima de Gino Giordani, é essa aqui, ó. A mensagem social do cristianismo. Esse aqui é o livro conhecido como, vamos dizer, a obra-prima de Gino Giordani. Olha a espessura dele. Ele tem 1.200 páginas. Esse livro não tem traduzido em português. Mas só para dizer para vocês o quanto Giordani era um intelectual de calibre, que encontrou no carisma de Chiara, no carisma da unidade, que depois é o dele também, um sentido novo para tudo aquilo que ele tinha vivido antes. Então, assim, Giordani, sem dúvida, é uma chave de leitura sobre como foi vivido o fascismo por esse personagem. Mas foram vários os personagens, como eu falei para vocês,
que experimentaram essa experiência da política pela unidade também no período do pós-guerra. Tanto é que o Centro Santa Catarina surge a partir de um grupo de políticos. É como se fosse uma célula de ambiente de humanidade nova, do mundo da política, ou, por exemplo, um grupo de MPPU hoje. Isso lá nos anos 60. Agora, antes de existir isso, o que é que acontecia? As relações interpessoais, né? Chiara, que conhecia um deputado, um senador, e que levava também o carisma para essas pessoas. Então, nós, enquanto personagens, obviamente, precisamos nos formar bem, também para não ser massa de manobra, né? E, com isso, poder levar a luz e não sombras, e piorar ainda mais a realidade do desconhecimento e da confusão que existe hoje no mundo da política. Tem um comentário da Jacinema aqui, que está aparecendo aí na tela, que o Beto colocou, e eu acho que tem um pouco a ver também com o que o Acácio disse. Ele colocou que aqui no Brasil, com a diversidade de partidos, ter clareza de um partido ligado aos ideais do MPPU é complicado. Mas aí você falou, Marconi, que Chiara dizia que uniformidade é diferente de unidade. Então, teria um pouco de relação isso aí? Exatamente, Sam, excelente. Eu tinha visto essa pergunta, anotei aqui, porque realmente não existe e não pode existir um partido que sintetize a ideia do MPPU. Porque a ideia do MPPU é o diálogo e a interconexão entre todas as perspectivas. Então, se isso acontecesse, não era uma parte, era o todo. Não pode existir um partido todo, senão ele é totalitário. Então, o MPPU, na sua dinâmica existencial, precisa da diversidade dos partidos. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar nas estruturas e renová-las. Porque, vejam, muita gente se queixa que tem político corrupto. Não existe político corrupto. O que existe são pessoas corruptas que se envolvem com política. Mas, concretamente falando, em tese, a política não é corrupção. O que existe são pessoas desonestas que, exatamente porque os honestos não se envolvem, ocupam os espaços de tomada de decisão e usam o Estado para poder tirar benefícios pessoais. Eu tenho uma pergunta que chegou escrita. Poxa, como é que foi isso? Tem um contato aqui daqui de casa que mandou dessa forma. E eu vou perguntar para você, que eu achei muito interessante. Eu pensei que tivesse uma impressora... Roberto, eu pensei que tivesse uma impressora 3D aí. E a impressora tá compreendendo o chat aqui. Olha só. Você acredita que após essa realidade da pandemia que a gente está vivendo, muita coisa mudou, né? Os governantes estarão mais sensíveis ao reconhecimento recíproco, à colaboratividade plural e na co-governança? Essa é a pergunta. Agora eu vou somar uma coisinha que eu pensei aqui. Esses dias aqui na Bahia, particularmente aqui em Salvador, a gente tem visto que os dois grandes políticos daqui do nosso estado, o prefeito de Salvador e o governador do estado, que antes era cão e gato, né? Estão de partidos completamente diferentes, eles estão conversando juntos sobre a pandemia. Eu vejo isso como uma expectativa de diálogo para resolver os problemas da sociedade no bem comum. Mas também enxergo em outras situações grande divergência, né? Você acha que você tem essa esperança? Então, eu vou repetir aqui. Você tem esperança que os governantes estarão mais sensíveis a esse reconhecimento recíproco, a cogovernança, a colaboratividade plural? Olha, eu, como cientista político, não posso agir na base da esperança. Oi, Samia. Só para fazer um complemento, porque essa pergunta do Beto tem a ver com um comentário que a Lúcia Santos ela fez. Ela colocou que o cuidado recíproco da Casa Comum se faz urgente nestes tempos de pandemia. E fraternidade sempre. Ótimo.
O que eu ia dizer é o seguinte, como cientista político, eu não ajo no âmbito da esperança, eu ajo no âmbito mais pragmático. Os políticos vão agir desse jeito que você estava perguntando, Beto, se a população, se os eleitores exigirem deles isso. Por isso que a área dizia, não existe um político sem ter um eleitor bom. Não existe um político bom sem ter uma base eleitoral boa. Daí porque ela trabalhava sempre na ideia de que é necessário formar os políticos, formar as novas lideranças e preparar a população, os eleitores, para que eles possam aumentar a autoestima, não se contentar com práticas de politicagem. Então, perceba que, em múltiplos níveis, a gente precisa melhorar a nossa condição de cidadania. Eu acho que, nesse aspecto, é lógico que a pandemia é um mal maior que é um inimigo comum de todos. Daí porque a ideia de, nesse momento, haver uma certa aproximação entre grupos diferentes. Até porque, se não acontecesse isso, a população inteira rejeitaria, que é o que está acontecendo hoje no âmbito nacional e no âmbito estadual. Quer dizer, a postura dicotômica tem gerado aversão no eleitorado e a redução da aprovação. Então, se você olha os indicativos do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras, nos lugares onde há mais embate, a opinião pública termina punindo com baixa aprovação, baixo apoio. Por quê? Porque a opinião pública sabe que o problema é grande, é muito maior do que as partes. E se as partes não se unem, não vai resolver nunca o problema maior do inimigo comum, que é o vírus. Entende? Então, vejam bem, o sistema político funciona desse jeito porque a parte da população, dos eleitores, não exerce controle social sobre ele ou não se preparou ao ponto de ter uma escolha melhor, menos instrumental sobre seu representante. Então, muitas vezes as pessoas votam atrás de interesses. E aí, obviamente, o político ele vai atender parcialmente o interesse e depois vai dar um tchau para o eleitor que deu o mandato a ele. Eu acredito que muda. Se a gente conseguir mudar, quer dizer, na verdade, se a gente quer mudança, a gente tem que mudar também. Por primeiro. Tem uma pergunta aqui de Luciene Nascimento. Ela diz a mística presença de Cristo como instrumento que vive e defende ideias e valores humanos, busca a verdade. Aí a Mariana complementa, até onde o diálogo verdadeiro é possível se existem pontos de vista que implicam numa extinção do outro. É isso que eu falei, né? É sair de uma lógica dialética, em que para eu existir eu tenho que aniquilar o outro, para uma lógica dialógica, de diálogo. E eu já, no começo, acho que falei alguma coisa sobre o diálogo, né? Para poder dialogar, a gente precisa se esvaziar e baixar as armas, baixar a guarda, ter humildade e entrar na realidade do outro. Agora, logicamente, tem que ter alguém que dê o passo. Haja por primeiro, não é assim? Obviamente, a quem é pedido esse esforço? A quem sabe e tem consciência da necessidade disso, de agir por primeiro. Que nesse caso aqui, para nossa sorte ou azar, estamos tendo consciência disso. Então, se nós agora, conscientes, não tomamos a iniciativa de ir ao encontro para fazer o passo do diálogo, naturalmente vai ficar a desejar esse processo no âmbito político do nosso entorno e nas nossas relações. A quem mais é dado, mais é cobrado, né? Com certeza. Estamos chegando, então, agora já quase ao fim, porque depois desse processo a gente vai ter os nossos encontros de grupo e a gente quer terminar até no horário previsto, porque para não se estender plenamente. Então, eu vou trazer aqui duas últimas perguntas que chegaram, né? Por exemplo, Lucas de Conquista perguntou, que ele disse que trabalha na Câmara Municipal há 18 anos, gostaria de saber em que lugares do Brasil temos ações do MPPU que tenham dado frutos no meio político e que possamos usar de exemplos para políticos locais, né? Ele é de Vitória da Conquista. Um abraço, Lucas.
E Everton de Itabuna também complementando, né, esses exemplos. Aí, como uma pergunta sobre formação. O poder é algo maravilhoso nas mãos de uns e terrível nas mãos dos outros. Como formar os nossos jovens na sociedade atual a diferenciar pessoas e ideologias políticas do bem? Beto, você repete a última pergunta que eu estava anotando a anterior. Desculpe. Tá sem som. Sem som. Tá sem som, Beto. Ah. Mas está escrito. O poder é algo maravilhoso. O poder é algo maravilhoso nas mãos de uns e terrível nas mãos dos outros. Como formar os novos jovens na sociedade atual a diferenciar pessoas e ideologias políticas do bem? Olha só. Com relação à pergunta de Lucas, ele pergunta sobre se existem exemplos, né, de atuação de políticos do movimento político no âmbito institucional, por exemplo, com mandatos. Acho que Sâmia Abida é um exemplo aqui na nossa sala, porque ela tem um mandato, inclusive, como vereadora, mas existem vários exemplos de prefeitos, por exemplo, o Sérgio Prévio, que foi prefeito de Itu, em São Paulo, o Gustavo Fruet, que foi prefeito de Curitiba, a Luísa Erondina, que foi prefeita de São Paulo. Então, você tem no âmbito executivo alguns exemplos. No âmbito legislativo, existem outros exemplos com outros resultados. Por exemplo, um dos políticos que hoje, aliás, que por 30 anos levou adiante o discurso sobre a reforma tributária no parlamento, é do Movimento Político pela Unidade. O político que fez a lei seca, né? Aquela de não beber e, consequentemente, evitou muita morte no trânsito, também era um político pela Unidade. Então, você tem diferentes personagens que propuseram políticas pelo bem comum. Políticas que não é que beneficiavam só seu grupo, beneficiavam a todos. E isso partia também dessa experiência que foi construída e que existe já há alguns anos lá no parlamento de diálogo suprapartidário. Agora, no âmbito da sociedade civil, você tem também outras iniciativas, né, com organizações da sociedade civil, pessoas que atuam, por exemplo, em associações comunitárias. Eles não têm mandato como prefeito, vereador, deputado, senador, o que seja, mas eles têm liderança, eles têm um grupo com uma liderança política. E aí, muitas vezes, você tem pessoas, por exemplo, que participam de clubes de serviço, como o Rotary, em que eles também fazem um trabalho social interessante, e que são pessoas que têm valores do movimento político pela unidade também. Então, professores que estão atuando, por exemplo, nas universidades, nas escolas, e todas as pessoas, no limite, todas as pessoas que atuam em alguma dimensão da vida humana são políticos pela unidade, se tiverem esse carisma. Então, por exemplo, se eu tenho um professor que atua no âmbito da educação, no mundo da educação, no final das contas, a educação é uma política pública. Então, enquanto política pública, naturalmente, aquela pessoa está, no específico dela, atuando como um político, como um cidadão que pode intervir na realidade da educação, assim como alguém que trabalha na saúde, assim como alguém que trabalha no sistema financeiro, funcionários públicos, também tem muitos funcionários públicos que procuram fazer o melhor de si para que as instituições em que eles foram concursados realmente cumpram a gente chamaria, desígnio da instituição. A outra pergunta que você faz é com relação à formação dos jovens. Eu poderia falar da experiência que eu vivi com as Cívitas, praticamente na última década. Em diferentes grupos de jovens que passaram pelas Cívitas, que ofereceu formação cidadã, é perceptível a transformação que os jovens enfrentam na vida e na visão de mundo depois de se encontrarem com essas ideias que engrandecem a política. Simplesmente eles se apaixonam porque uma política como essa vale a pena viver. Porque eles percebem que não são massa de manobra. Eles são pessoas que podem ativamente incidir no futuro, na realidade da sua comunidade. Nós temos situações, por exemplo, de ex-alunos das Cívitas que se lançaram candidatos a vereadores, pessoas que hoje têm mandato como deputado estadual, outros que lideram movimentos ligados à causa, sei lá, causa das mulheres, causa dos afrodescendentes,
que atuam na sociedade civil, outros que militaram para o campo da defesa dos direitos humanos, enfim, na justiça. Então, é uma gama muito diversificada dessas pessoas. O que nós percebemos, sinceramente, é que os jovens não tiveram a oportunidade de pensar a política desse jeito e de se formar para a cidadania. Aliás, o Brasil, ele chegou à redemocratização, mas a população ainda hoje não foi formada à cidadania. Se nós pegarmos os governos desde a redemocratização, praticamente o foco deles foi incluir para o consumo, não foi formar para a cidadania e para a autonomia na condução do próprio destino. Então, nós temos um déficit de coesão social, um déficit de formação política. As pessoas, vejam, eu dou aula na universidade há 20 anos, praticamente. Em todo esse tempo, quando eu vou dar aula sobre política, eu pergunto ao pessoal, o que é que vocês acham? Vocês gostam de política? A minoria diz que tem interesse, a maioria não gosta. E aí a pergunta seguinte que eu faço é quantas vezes na história de vocês já estão na universidade, já passaram pelo ensino fundamental, ensino médio, quantas vezes vocês puderam dialogar seriamente sobre política? E praticamente ninguém nunca teve a oportunidade de conversar civilizadamente sobre política. Então, a gente percebe que eu estou falando de um mundo muito específico, que é o mundo universitário, que nós sabemos é uma parcela elitizada da nossa população que chega na universidade. Imagina a grande massa das pessoas. Com isso eu quero dizer o quê? Que os jovens querem, os jovens têm grandes ideais, eles querem concretizar a mudança. Muitas vezes a gente não consegue oferecer oportunidade para eles botarem a mão, se tornarem protagonistas e, de fato, trabalhar na construção dessa mudança. Pronto! Olha quantas palmas! Meu irmão, muito obrigado! Acho que ninguém, né? Obrigada, Marconi. Isso é só o começo, né? Porque agora a gente não é só a Sergipe que vai fazer um grupo, não. Aqui a gente também vai fazer um grupo e vai pedir suas provocações, reflexões, conteúdos, para a gente estar bem enraizado em tudo isso. Pois né? Então, para todos aqueles que não estão matriculados no curso, a gente vai deixar um grande abraço para vocês. Obrigado por terem participado. Mas eu tenho aqui alguns, como chama, convites para todos, não é isso, Val? Isso. E o convite que eu tenho inicial é muito da agora, assim, é um convite para amanhã. Estão conseguindo ver aí? Está conseguindo ver? Isso. Sim. Esse bate-papo do MPPU, que vai ser, como assim, eleições, o nosso Movimento Político pela Unidade também tem eleições, e essa é a primeira, que vai eleger a Comissão Nacional que vai estar envolvida vai levar para frente esse grupo, né? E amanhã à noite, às 19 horas, no canal do MPPU Brasil, nós vamos ter esse momento de diálogo com o Sérgio Prévidi, que você falou atualmente, que é ex-prefeito de Itu, ex-presidente do próprio MPU Nacional, e Nassau Oliveira, que para muitos aqui da Bahia conhecem, né? Apesar morando nesse período aqui na Bahia, vai ser mediador. A conversa entre eles dois para entender um pouquinho sobre essa eleição do MPPU, tá certo? E voltando aqui, então vocês fiquem ligados. Beto, queria só deixar para o pessoal que nunca assistiu uma palestra do Sérgio Prévidi, não perca essa live não, viu? Então, é você renovar, se você que gosta de política, é você renovar realmente esse combustível, esse gás, colocar aí no vapor total aí. Não perca a live. Certo. Então, gente, vamos ficar de olho, que existem muitos mecanismos da gente se informar mais sobre o Movimento Político pela Unidade. A gente vai trazer, durante esse período de curso, várias faces do nosso movimento, e essa é uma face muito importante, né? Então, assim, aquelas pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre isso, a gente vai estar divulgando aí
sobre o MPPU. Então, eu queria parabenizar a iniciativa, né? Esse ano é o ano do centenário de Chiara Lubich, né? E ela uma vez chegou a dizer que se ela não fosse folclorina, ou ela seria sacerdote ou política. E eu diria que, do meu ponto de vista, Chiara tinha um grande amor pela política, porque ela enxergava que era o modo com o qual era possível transformar, de fato, a história. Então, é um convite, né, que a gente faz. Eu acho que foi um momento, para mim, muito... Pelo menos eu gostei, não sei se vocês gostaram, mas, assim, foi um momento de muita partilha, né? E eu vejo que, assim, a gente começou bem com o pacto e realmente eu estou feliz porque percebo que parece que Chiara também está feliz, assim, no sentido de que a gente conseguiu passar essa tarde de um modo muito apropriado, né? Conseguimos transmitir a mensagem que eu achava que era pertinente para esse momento e que a gente conseguiu, de fato, pelas perguntas, dá para notar que a mensagem foi compreendida. Que bom, Marconi. Obrigada de coração, mesmo em nome de cada um que está aqui pipocando de coisa. A gente escolheu o preto, né, como sendo a abertura dessa sequência, porque nós vamos ver todos os aspectos, né? Porque, como você disse, o verde funciona, a saúde funciona, a educação funciona, porque o preto permite, dá condições. Então, ele está como e eu gostei muito desse exemplo que você deu, assim, quando você faz bem uma coisa na sua profissão, gera uma política pública para aquilo melhorar, é política. Então, em todas as áreas, essa cor é importante, né? E a nossa próximo encontro não vai ser em agosto, por causa da Mariápolis, só vai ser dia 19 de setembro, e vai ser sobre o aspecto do vermelho, com a Maria Helena, né, que é empreendedora, pesquisadora, professora, e é a presidente da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Então, vai ser o vermelho economia, né? Vai ser só em setembro. Aí, a gente tem agora o nosso encontro de grupo, né, que a gente vai praticar um outro instrumento, assim como a gente praticou o consensere, o pacto, a gente vai fazer uma comunhão de almas, como Chiara chama, né, que é essa possibilidade de dizer o que ficou mais forte para mim, o que marcou mais, né? Então, vai ser um momento assim, claro que não vai dar tempo de todos falarem tudo que tem vontade de falar, mas aquelas pinceladas do que ficou mais forte, de quais são os seus propósitos, né? É importante a gente, colocando em comum, fortalece. E as experiências, né, que vão vir, né, que a gente vai começar a fazê-las, a gente está querendo criar uma ferramenta, não é, Beto? Para a gente fazer essa partilha de experiências, né? Um mecanismo aí para o que nós formos vivendo, vamos comunicando e partilhando, e a gente partilhando para todos do curso. Então, vai ser por isso que a gente quer uma turma fechada, para a gente caminhar junto, certo? Então, agora vai ser um encontro de grupo. Tchau. Obrigado. Obrigada, Marconi. Até a próxima. Deus quiser. Obrigado a participação de todos. Tchau, tchau, Marconi. Tchau, tchau. Tchau.